A mensagem chegou às 22 horas. Eu estava arrumando os últimos presentes para a festa de inauguração da casa nova deles. Mamãe Paula diz: não vem amanhã. Você não está convidado. Li aquelas palavras 1, 2, 3 vezes. Senti meu coração desmoronar como um castelo de cartas. Eu tinha acabado de transferir os últimos $3.000 para os móveis da sala de jantar. Durante 6 meses, eu vinha pagando por cada tijolo, cada janela, cada detalhe daquela casa. Eles me proibiram de entrar. Fiquei ali parada na minha sala de estar, cercada por caixas e presentes embrulhados em papel dourado. Senti o peso dos meus 69 anos como nunca antes. O telefone tremia nas minhas mãos artríticas enquanto eu relia a mensagem, aquela que destruiu o sonho de uma mãe. Mas essa história não termina aí. Esta é a história de como uma mulher da minha idade recuperou sua dignidade e ensinou a 2 oportunistas que respeito não se compra. Ele se conquista. E quando essa confiança é perdida, as consequências podem ser devastadoras. Porque o que eles não sabiam é que uma mãe traída pode ser mais perigosa do que qualquer inimigo. E eu tinha algo em minhas mãos que os faria implorar por meu perdão. Tudo começou há 8 meses. Liam veio à minha casa com aquele sorriso tímido que conheço desde que ele era menino. Ele sentou-se no sofá onde eu o havia consolado 1000 vezes durante sua infância. Contou-me sobre seu sonho de ter sua própria casa. Mãe, encontramos a casa perfeita, disse ele, com os olhos brilhando de entusiasmo. Mas precisamos de ajuda com a entrada, só desta vez. Prometo que cuidaremos do resto sozinhos. Suas palavras sempre me comoviam profundamente. Liam era meu único filho, meu bem mais precioso. Criei aquele menino sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando ele tinha apenas 5 anos. Durante 38 anos, fomos só ele e eu contra o mundo. Eu trabalhava em turnos duplos como enfermeira. Economizava a cada centavo. Neguei a mim mesma 1000 pequenas coisas para lhe dar tudo o que ele precisava. Claro, meu bem, respondi sem hesitar. Diga-me quanto você precisa. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de esperança e entusiasmo. Visitamos a casa juntos, uma bela construção de 2 andares com quintal e garagem. Eu me imaginava preparando jantares em família naquela cozinha grande, brincando com meus futuros netos naquele quintal ensolarado. Paula estava lá naquele dia, radiante em seu vestido vermelho, medindo espaços e falando sobre cortinas e decorações. Ela me deu um sorriso doce e me chamou de mãe com aquela voz melosa que eu achava tão encantadora naquela época. Josefine, esta casa será perfeita para começarmos nossa família, disse ela, pegando minhas mãos. Você será a avó mais feliz do mundo aqui. Essas palavras me encheram de uma alegria tão pura. Senti como se estivesse flutuando. Finalmente eu teria a família grande com que sempre sonhei. Finalmente veria meu filho feliz e realizado. Naquela mesma semana, assinei o primeiro cheque de $15.000 para a entrada. Era metade das minhas economias, mas fiz isso com um sorriso no rosto. É um investimento na nossa futura mãe, Liam me assegurou, me abraçando forte. Quando tivermos filhos, você será a avó mais presente do mundo. Esta casa estará cheia de amor. Nas semanas seguintes, tornei-me parte fundamental do processo. Acordava animado todas as manhãs, checando meu celular em busca de mensagens de Liam sobre o andamento da construção. Eu visitava o local religiosamente todas as quartas e sábados. Adorava ver aquelas paredes sendo erguidas, as paredes que abrigariam minha família. Levei água gelada para os operários e passei horas conversando com o mestre de obras, Sr. Johnson, sobre cada detalhe. Seu filho tem muita sorte de ter uma mãe como você. O Sr. Johnson costumava me dizer, enquanto analisávamos os planos, nem toda mãe faz um sacrifício tão grande. Suas palavras me encheram de orgulho. Eu estava construindo mais do que uma casa. Eu estava construindo o futuro da minha família, o legado que eu deixaria para eles. Fiz todas as transferências bancárias com carinho. Quando me pediram dinheiro para os azulejos do banheiro, eu estava lá para as janelas de alumínio, para o piso da sala, para a instalação elétrica, sempre respondi sim sem hesitar. Era a minha maneira de mostrar o quanto eu os amava, o quanto eu acreditava no futuro deles juntos. Passei minhas noites tricotando toalhas de mesa e bordando fronhas para a nova casa deles. Cada ponto era uma oração, cada desenho uma bênção para a felicidade deles.
Minha casa se encheu de presentes que comprei para ele semana após semana. Um novo conjunto de panelas, lençóis de algodão egípcio, uma TV de tela grande para a sala principal. Tudo estava perfeito. Tudo estava acontecendo conforme meus sonhos mais lindos. Até aquela noite, a noite da mensagem de texto, os primeiros sinais de desprezo começaram de forma tão sutil. Pensei que fosse imaginação minha. Paula começou a mudar comigo depois que paguei a segunda parcela de $20.000 pela estrutura. Ah, Josefine, que bom que você chegou, ela dizia quando eu aparecia na obra. Mas o sorriso dela já não chegava aos olhos. Estávamos apenas falando sobre os acabamentos. Claro, você não entende muito bem dessas coisas modernas, não é? Engoli o comentário com um sorriso forçado. Afinal, era normal uma jovem ter ideias diferentes sobre decoração. Eu só queria que elas fossem felizes. Mas as humilhações tornaram-se mais frequentes e mais cruéis. Certo sábado, cheguei com um almoço caseiro para todos os trabalhadores, tal como fazia há semanas. Paula me cumprimentou com uma expressão irritada no rosto. Josefine, nós já pedimos comida para eles. Sua comida caseira pode fazer mal para o estômago deles. É melhor você não se incomodar mais. Os operários me olharam com pena enquanto eu guardava os recipientes cheios de ensopado e arroz que eu vinha cozinhando desde as 5 da manhã. Senti minhas bochechas queimarem de vergonha. Tudo bem, querida, murmurei. Eu só queria ajudar. Você já ajuda bastante com o dinheiro. Paula respondeu com uma risada que soou como vidro quebrando. É para isso que precisamos de você. Liam estava bem ali. Ele viu tudo e não disse uma palavra sequer em minha defesa. Meu próprio filho. Que eu seja humilhado por aquela mulher sem mover um dedo. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. As coisas pioraram quando eles decidiram dar um jantar para mostrar aos amigos o progresso da reforma da casa. Descobri por acaso quando ouvi o Liam ao telefone. Sim, vai ser incrível. A Paula cozinhou para todos. Vai ser uma noite perfeita. Posso ir junto? Perguntei a ele com a esperança de uma menininha. Liam olhou para mim como se eu tivesse dito algo ridículo. Mãe, isso é algo íntimo, só para jovens. Você não se sentiria à vontade lá. Mas é a casa que estou pagando, sussurrei, sentindo minha voz falhar. É exatamente por isso. Não queremos que você se sinta na obrigação de vir. É melhor descansar em casa. Naquela noite, eu estava sozinha, observando da minha janela as luzes da futura casa deles brilharem, repletas de risos e música. Da minha cozinha, eu conseguia ouvir o eco da festa que eu havia financiado, mas da qual não fazia parte. No dia seguinte, fui visitá-los com uma bandeja de doces caseiros, na esperança de saber como foi a festa. Paula abriu a porta de pijama, com cara de ressaca e irritada. Ah, Josefine, você chegou tão cedo. Estamos super cansadas da noite passada. Como foi tudo? Perguntei, tentando parecer casual. Perfeito. Todos ficaram fascinados com a nossa casa. Bem, quanto à minha casa, corrigiu-se ela com um sorriso venenoso. É que fui eu quem escolheu cada detalhe. Sabe, as cores, os acabamentos, tudo. Tenho muito bom gosto para decoração. Cada palavra era como uma facada no meu coração. Aquela casa que ela chamava de sua tinha sido comprada com todas as minhas economias. Claro, querida. Você tem um gosto excelente, consegui responder. Ah, e ontem conheci a mãe da minha amiga Daniele, uma senhora super elegante. Tão educada. Nada do tipo bem, você entende. É preciso manter as aparências, não é? A mensagem era clara. Eu não estava à altura dos padrões sociais dela. Eu, que trabalhei arduamente durante 40 anos para dar ao meu filho uma educação decente, não era suficientemente refinado para o círculo social dela. Naquela tarde, dirigindo de volta para casa, senti algo que nunca havia experimentado antes. Ódio. Ódio pela minha própria nora, um ódio que queimava em meu peito e me fez agarrar o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. A gota d'água foi no aniversário do Liam. Eu tinha planejado um jantar íntimo em família na minha casa, como fazíamos há 38 anos.
Comprei o bolo favorito dele, decorei a sala de estar com balões e preparei a comida que ele mais gostava desde a infância. Liam chegou com 1 hora de atraso. Com Paula agarrada ao seu braço como uma sanguessuga elegante, ele disse distraidamente: Mãe, está tudo lindo, checando o celular constantemente. Durante o jantar, Paula não parava de falar sobre os planos para a casa dela, as festas que iriam dar, a vida social que teriam. Eu era invisível na minha própria mesa. Ah, Liam, lembre-se que meus pais vêm amanhã para ver a casa. Eles precisam ver como me casei bem, disse Paula, piscando para ele. Seus pais vêm? Perguntei inocentemente. Claro, eles farão parte da família. São pessoas cultas e elegantes. Saberão apreciar o que conquistamos. E quando poderei ver a casa pronta? Perguntei, com o coração na garganta. Paula e Liam trocaram um olhar que eu não consegui decifrar na hora, mas que agora entendo perfeitamente. Mãe, avisaremos quando estiver pronto. Liam respondeu evasivamente. Mas já está quase pronto, certo? Já investi $85.000. Exatamente, disse Paula com um sorriso que me fez gelar o sangue. Você tem sido um excelente, como posso dizer? Investidor silencioso. A palavra silencioso ecoava na minha cabeça como um sino fúnebre. Foi aí que entendi o meu lugar em tudo isso. Pagar e calar a boca. Financiar e desaparecer. Naquela noite, depois que eles foram embora, fiquei sentada na minha sala olhando as fotos do bebê Liam que tenho na mesa de centro. Quando perdi meu filho? Quando deixei de importar para ele? Mas o pior ainda estava por vir. O ponto de ruptura chegou da maneira mais cruel possível. No que deveria ter sido o momento mais feliz da minha vida. Era sexta-feira à noite quando recebi a ligação que mudaria tudo para sempre. Liam parecia estranhamente nervoso, como quando era criança e tinha quebrado algo importante. Mãe, preciso te pedir um último favor, ele começou com aquela voz que eu conhecia tão bem. A casa está quase pronta. Mas faltam $5.000 para os acabamentos finais. Meu coração se encheu de alegria. Finalmente eu ia ver minha casa. Bem, a casa deles, mas aquela que eu construí com tanto amor. Claro, meu bem. Quando é a festa de inauguração da casa? O que posso levar? Devo fazer o chile que você tanto gosta? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Um silêncio demasiado longo. Mãe, sobre isso. A Paula quer que a festa de inauguração da casa seja algo bem íntimo. Só nós duas. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Só vocês dois, Liam. Eu paguei por aquela casa. Construí tijolo por tijolo com as minhas economias. Eu sei, mãe. E agradecemos muito. Mas a Paula disse que quer que nosso primeiro dia na casa seja mágico, só para nós. Você sabe como as mulheres são com essas coisas românticas. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu não conseguia controlá-las. Eu nem consigo ver. Nem consigo ver para onde foram meus $90.000. Claro que pode, mãe. Mas depois, quando estivermos todos instalados, me dê uma semana. Desliguei o telefone, com a alma despedaçada. Mas ainda tinha esperança. Uma semana, eu podia esperar mais uma semana. Naquela noite, transferi os últimos $5.000 do meu aplicativo bancário. Vi minha conta poupança ficar praticamente vazia. $95.000. Toda a minha vida, resumida em uma transferência eletrônica para 2 pirralhos ingratos. Passou-se uma semana, depois 2. No terceiro fim de semana, eu não aguentava mais. Dirigi até o endereço que eu havia decorado, como se fosse meu próprio aniversário. E lá estava, linda, impecável, com um jardim que parecia ter saído de uma revista. Minha casa, a casa que eu havia pago e na qual nunca havia entrado. Toquei a campainha com as mãos trêmulas. Paula abriu a porta, vestida como uma rainha em seu castelo, usando um vestido verde esmeralda que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Oh, Josefine, que surpresa, disse ela, bloqueando a entrada com o corpo. Não sabíamos que você viria. Eu queria ver a casa, disse em voz baixa. Ela está pronta há 3 semanas.
Ah, sim. É que estivemos muito ocupados organizando tudo. A casa ainda está uma bagunça. Por cima do ombro dela, eu podia ver a sala de estar perfeitamente decorada, com móveis que eu havia pago e que brilhavam como em uma loja. Está lindo. Paula, posso entrar só um instante? Seu rosto mudou completamente. A máscara de doçura caiu como tinta velha. Sinceramente, Josefine, agora não é um bom momento. Temos visitas importantes chegando daqui a pouco. Convidados importantes. Sim, os chefes do Liam. É um jantar de negócios importantíssimo para a carreira dele. Entende? Não podemos ter nenhuma interrupção. A palavra interrupções me atingiu como uma lança. Eu era uma interrupção na casa que eu mesma havia pago. Só quero ver a casa por 5 minutos. Mas um dia, Josefine, quando não temos compromissos sociais, e ela fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parado no gramado que eu havia financiado, olhando pelas janelas que eu havia comprado, enquanto Paula fechava as cortinas para que eu não pudesse ver o que acontecia lá dentro. Voltei para o meu carro, tremendo de raiva e humilhação. Mas o pior ainda não tinha passado. Naquela noite, da minha casa, eu conseguia ver as luzes da festa, os carros elegantes chegando um após o outro, e as risadas chegando até a minha janela. Às 11 da noite, a curiosidade falou mais alto que a minha dignidade. Voltei lá de carro e estacionei na esquina como um criminoso, espionando a minha própria casa. Vi através das janelas iluminadas como Paula cumprimentava os convidados como a anfitriã perfeita. Como Liam fez um brinde com champanhe em taças que eu havia comprado. Como todos admiravam a decoração e os acabamentos, que foram feitos com as economias de uma vida inteira. E então ouvi algo que me despedaçou a alma. Um grupo de homens estava no quintal fumando charutos. E suas vozes chegavam claramente até o meu carro. Liam, irmão, parabéns. Essa casa é incrível. Como você conseguiu comprá-la tão jovem? Bem, eu tive alguma ajuda da família. Meu filho respondeu com uma risada sem graça. Seu pai te ajudou? Não, meu pai morreu há anos. Foi minha mãe. Você tem muita sorte. Minha velha nunca me daria um centavo. E então ouvi a voz de Paula, clara como cristal. Por favor, não diga que foi sorte que Liam mereceu. Além disso, a mãe dele não tem mais nada em que gastar o dinheiro. Ela mora sozinha. Não tem vida social. Por que ela guardaria todo esse dinheiro? As gargalhadas que se seguiram foram como facadas no meu peito. É verdade, continuou Paula. Os idosos simplesmente acumulam dinheiro para se sentirem importantes. Pelo menos dessa forma. Nós demos um propósito àquelas economias. Senti algo se quebrar dentro de mim, não meu coração. Esse já estava quebrado. Algo mais profundo, mais fundamental. Minha fé no amor incondicional, minha crença na família, minha convicção de que ser uma boa mãe tinha algum valor neste mundo. Ali, sentado no meu carro velho, observando-os comemorar na casa que eu construí com meus sacrifícios, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não aguentava mais ser o velho bobo que dava dinheiro para se sentir amado. Era hora de Paula e Liam conhecerem a verdadeira Josefine. Naquela manhã, não consegui pregar o olho. Fiquei acordada na cozinha com uma xícara de chá frio nas mãos, sentindo cada palavra que Paula dizia se repetir na minha mente como um disco riscado. Os idosos simplesmente acumulam dinheiro para se sentirem importantes. Ela não tem mais nada em que gastar o dinheiro. Ela não tem vida social. Às 5 da manhã, tomei uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Vesti minhas melhores roupas, arrumei o cabelo e dirigi direto para o banco. Bom dia, senhora Josefine. Vitor, meu gerente de contas há muitos anos, me cumprimentou. Como vai, Vitor? Preciso revisar todas as transferências que fiz nos últimos 8 meses para a conta do meu filho Liam. Sua expressão ficou séria ao ver a determinação em meus olhos. Claro, senhora, permita-me imprimir toda a história. Quando vi aqueles papéis, quando segurei a prova física da minha generosidade em minhas mãos, senti uma mistura de orgulho e náusea que nunca havia experimentado. Foram realizadas 163 transferências, desde o pagamento inicial de $15.000 até os últimos $5.000 da semana passada, totalizando $95.000.
Vitor, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Preciso da sua ajuda para algo muito importante. Naquela mesma tarde, enquanto Liam e Paula certamente dormiam para curar a ressaca da festa, eu estava executando meu plano. Primeiro, liguei para a loja de móveis onde compraram um conjunto de jantar. Bom dia. Aqui é Josefine. Sou a mulher que pagou pelo conjunto de jantar de 8 cadeiras na conta do Liam. Preciso cancelar o pagamento e que os móveis sejam recolhidos. Senhora, mas eles já foram entregues há 2 semanas. Eu sei, mas o pagamento foi debitado da minha conta sem minha autorização. Tenho o direito de cancelá-lo. O gerente ficou nervoso. Senhora, precisaríamos falar com seu filho para confirmar. Meu filho não pagou um centavo por esses móveis. O dinheiro saiu da minha conta bancária. Tenho todos os recibos aqui. Você vai buscar os móveis ou preciso ligar para meu advogado daqui a 1 hora? Recebi a confirmação. O conjunto de jantar seria recolhido no dia seguinte. Em seguida, liguei para o fornecedor de eletrodomésticos. Sim, quero cancelar a compra da máquina de lavar, da secadora e da geladeira que paguei para a conta do Liam. A mesma conversa, o mesmo nervosismo por parte do fornecedor, o mesmo resultado. Às 18 horas, eu já havia cancelado 17 compras importantes. Móveis, eletrodomésticos, o sistema de ar-condicionado, até mesmo a TV de tela grande que eles usaram na festa da noite anterior. Mas isso foi apenas o começo. O segundo dia da minha vingança silenciosa foi ainda mais satisfatório. Liguei para o empreiteiro principal, o Sr. Johnson, aquele que sempre me tratou com respeito. Sr. Johnson, aqui é Josefine, a mãe do Liam. Dona Josefine, como vai? Está tudo bem em casa? Sr. Johnson, preciso lhe perguntar algo muito importante. Os pagamentos da construção. De qual conta eles foram originados? Bem, da sua parte, senhora. A senhora pagou por tudo desde o primeiro dia. Seu filho apenas assinou os papéis, mas o dinheiro sempre foi seu. Você tem cópias de todos os recibos em que meu nome aparece como pagador? Claro, senhora. É para isso que servem os recibos, não é, Sr. Johnson? Preciso que você me faça o maior favor da minha vida. Naquela tarde, o Sr. Johnson chegou à minha casa com uma caixa cheia de documentos, faturas, recibos, contratos, todos com meu nome e minha assinatura como a única pessoa responsável pelos pagamentos. Senhora Josefine, perguntou ele, preocupado, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com seu filho? Pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Sr. Johnson, tudo vai ficar bem. Só preciso de um último favor seu. No terceiro dia, decidi agir diretamente. Dirigi até a casa dele às 10 horas da manhã, quando sabia que Liam estaria no trabalho. Paula abriu a porta de pijama com aquela cara de irritada. Ah, Josefine, você está aqui de novo. O que você precisa agora? Bom dia, Paula. Estou aqui para falar com você sobre algo muito importante. Será que Liam precisa de mais dinheiro? A pergunta me fez rir, uma risada amarga que veio do fundo da minha alma. Não, querida. Pelo contrário, estou aqui para falar sobre todo o dinheiro que já doei. Sua expressão mudou imediatamente. Pela primeira vez desde que a conheci, vi um lampejo de medo em seus olhos. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Estou falando dos 95 mil dólares que saíram da minha conta bancária para pagar esta casa. Sim, você nos ajudou muito. Agradecemos bastante. Você me valoriza. Você me valoriza me proibindo de entrar na casa que eu paguei. Você me valoriza dizendo aos seus amigos que sou uma velha sem vida social que não tem nada melhor em que gastar seu dinheiro. Ela ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. Eu nunca disse isso. Paula, querida, há algo que você precisa aprender sobre as mulheres da minha geração. Nós sabemos ouvir e sabemos lembrar de cada palavra. Aproximei-me dela com a calma de quem tem todas as cartas na manga. Mas não se preocupe, vim para resolver o seu problema. Qual o problema? O problema de ter que lidar com uma velha sem vida social como eu. Tirei um envelope grande cheio de documentos da minha bolsa.
Aqui estão as cópias de todos os recibos, todas as transferências, todas as provas de que paguei por esta casa. E tirei outro envelope. E aqui está a documentação legal que meu advogado preparou ontem. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava os papéis. O que é isso? É muito simples, Paula. Como você mesma disse, os idosos acumulam dinheiro para se sentirem importantes. Bem, acontece que eu quero me sentir importante recuperando cada centavo que investi nesta casa. Isso é impossível. A casa já está no nome de Liam. Nossa, você não sabe ler. A casa está no nome do Liam, mas com uma hipoteca enorme que ele jamais conseguirá pagar com o salário dele. E descobri que tenho todos os documentos que comprovam que fui eu quem pagou por tudo. Eu a observei ler os documentos, seus olhos se arregalando cada vez mais de terror. O que você quer? Quero ser pago. Tudo com juros. Não temos esse dinheiro. Eu sei. É por isso que vou te dar duas opções. Sentei-me no sofá dela como se fosse minha casa, porque legalmente ainda era. Primeira opção, eu disse, acomodando-me no sofá que eu mesmo havia pago. Você me devolve os $95.000 em 30 dias e esquecemos tudo isso. Paula permaneceu em silêncio, calculando. Ela sabia perfeitamente que era impossível. Segunda opção, continuei com um sorriso que gelaria o sangue. Exerço meus direitos legais como credor principal deste imóvel. O que isso significa? Significa, minha querida Paula, que vou executar a hipoteca da casa. Ela desabou na poltrona como se suas pernas tivessem sido arrancadas debaixo dela. Isso não pode ser legal. Sabe o que não é legal, querida? Tirar dinheiro de alguém sob falsos pretextos. Isso se chama fraude familiar e é um crime grave. Peguei meu celular e disquei um número que já tinha guardado. Senhor Johnson. Sim, é Josefine. Já falei com a senhora. Pode prosseguir com o que combinamos. Desliguei o telefone e fiquei olhando para Paula, com terror nos olhos. Prosseguir com o quê? Ah, eu não te disse que o Sr. Johnson virá em 1 hora com sua equipe para cortar os serviços básicos, como luz, água e gás? Está tudo em meu nome. Você sabia disso? Era mentira, mas ela não sabia disso. Você não pode fazer isso conosco. Não posso. Paula, deixe-me explicar algo que você claramente não entende. Quando uma pessoa mais velha investe toda a sua vida em algo, ela não o faz para que dois jovens ingratos se aproveitem de sua bondade. Levantei-me e caminhei pela sala de estar, tocando em cada móvel, em cada objeto de decoração. Estão vendo essa TV? Custou $5.000 da minha conta. Essa mesa de jantar, $3.500. Essas pinturas elegantes, uma delas custou $200 da minha poupança. Paula começou a chorar, mas eu já não tinha mais compaixão. Por favor, Josefine, podemos resolver isso. Deixe-me falar com Liam. Para quê? Para que ele possa me mandar outra mensagem dizendo que não estou convidada para minha própria casa. Peguei meu celular de novo e mostrei a tela para ela. Sabe o que eu fiz ontem à noite, Paula? Contratei um detetive particular. O choro dela se intensificou. Para quê? Para investigar todas as propriedades e contas bancárias que você e meu filho possuem. Descobri que Liam tem uma conta poupança com $28.000 que ele nunca me mencionou. Foi mais uma mentira, mas funcionou perfeitamente. Além disso, descobrimos que você tem um carro novo que custou $15.000. De onde veio esse dinheiro, Paula? Aquele carro. Meu pai me deu aquele carro. Que estranho. Porque, segundo meu investigador, o carro está sendo pago a crédito, com o dinheiro da conta bancária do Liam. Ou seja, com o dinheiro que eu dei a ele para casa. Paula ficou branca como papel. Isso não é verdade. Você quer que liguemos para o banco agora mesmo para confirmar? Nesse instante, Liam chegou do trabalho. Ouvimos o barulho do estacionamento e seus passos se aproximando da porta. Perfeito, eu disse, levantando-me. Agora podemos esclarecer tudo em família. Lia entrou assobiando, feliz da vida, até nos ver na sala de estar com caras de quem estava num funeral. O que está acontecendo aqui?
Pergunte à sua esposa, respondi friamente. Paula correu até ele, chorando histericamente. Liam, sua mãe enlouqueceu. Ela disse que vai tomar a casa de nós. Ela vai executar a hipoteca. Mãe, o que está acontecendo? Pela primeira vez em 8 meses, olhei meu filho diretamente nos olhos. Sem amor incondicional, eu o enxerguei pelo que ele era, um homem adulto que havia traído a própria mãe. O que está acontecendo, Liam? É que eu cansei de ser a velha boba que paga tudo e nem sequer merece um convite para a própria casa. Mãe, mas você entendeu errado. Espera, o que exatamente eu entendi errado? Será que eu entendi errado quando sua esposa disse aos seus amigos que eu sou uma velha sem vida social? Será que eu entendi errado quando você fechou a porta na minha cara no sábado passado? Liam olhou para Paula com reprovação. Você disse a ela que não. Bem, não desse jeito. Paula, o que exatamente você disse? Liam, não importa o que eu disse. O que importa é que sua mãe perdeu a cabeça e quer tomar nossa casa. Nossa casa. Repeti a palavra como se fosse veneno. Paula, esta casa não é sua. Esta casa é minha. Eu paguei por cada tijolo, cada janela, cada prego aqui dentro. Mas mãe, você nos deu. Eu te dei uma casa de $95.000. Quando? Exatamente. Eu te dei um presente tão generoso assim, Liam? Bem, você não disse que era um presente, mas exatamente. Eu não disse que era um presente. Eu disse que ia ajudar vocês porque pensei que me queriam em suas vidas, mas descobri que vocês só queriam meu dinheiro. Tirei todos os documentos da minha bolsa e coloquei-os sobre a mesa de jantar que eu havia pago. Aqui estão todos os recibos, todas as transferências, todas as provas. $95.000 que saíram da minha conta para financiar sua vida de luxo. Liam pegou os papéis com as mãos trêmulas. Mãe, vamos te pagar tudo. Mas precisamos de tempo. Tempo? Liam, esperei 8 meses para que você me tratasse com um mínimo de respeito. Quanto tempo você me deu para ver esta casa? Nenhum. Podemos resolver isso. Mãe, vamos te convidar para jantar amanhã. Você pode vir quando quiser. Ah, agora posso ir aí. Agora que você sabe que tenho o poder legal de tirar tudo de você. Paula ainda chorava no sofá, mas eu não sentia mais nenhuma compaixão por ela. Liam, vou ser bem claro com você. Você tem exatamente 30 dias para me pagar tudo o que me deve, com juros. Quanto custaria? Com juros. $110.000. Mãe, isso é impossível. Também foi impossível para mim juntar $95.000 trabalhando como enfermeira, mas eu fiz isso por amor. Agora você vai ter que fazer isso por necessidade de sobrevivência. Fui até a porta, mas antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e Paula, amanhã eles vêm buscar o conjunto de jantar, a máquina de lavar, a secadora e a TV. Já que eu paguei por elas, eu decido o que fazer com elas. Você não pode fazer isso. Claro que posso, e vou fazer. Saí daquela casa me sentindo mais poderosa do que me sentia há anos. Mas a verdadeira guerra estava apenas começando. Os dias seguintes foram os mais intensos da minha vida. Acordava todas as manhãs com uma energia que não sentia há décadas, como se tivesse recuperado uma parte de mim que pensava estar perdida para sempre. O primeiro golpe foi certeiro, exatamente como eu havia prometido. Às 8 da manhã do dia seguinte, os caminhões da loja de móveis chegaram para buscar o conjunto de jantar. Do meu carro estacionado na esquina, vi Paula sair correndo de pijama para impedi-los. Espere, deve haver algum engano. Sem engano, senhora, respondeu o motorista. O dono dos móveis cancelou a compra. Já temos ordens para buscá-los. Mas já está pago. Sim, mas não por você. A senhora Josefine pagou com o cartão dela e tem o direito de cancelar. Ver a Paula correr atrás do caminhão como uma louca me deu uma satisfação que eu nunca tinha experimentado. Finalmente, as consequências chegaram à sua porta. 2 horas depois, vieram buscar a máquina de lavar e a secadora, e depois a TV. Um a um, todos os luxos de que desfrutavam, graças ao meu dinheiro, desapareceram de suas vidas.
Às 3 da tarde, meu telefone tocou. Era Liam, e ele parecia desesperado. Mãe, por favor, pare com isso. A Paula está histérica. Os vizinhos estão olhando. Você está nos envergonhando. Ah, agora você está preocupado em passar vergonha, Liam. Onde estava essa preocupação quando sua esposa estava me humilhando na frente dos seus amigos? Mãe, podemos conversar sobre isso como adultos. Todo esse programa é desnecessário. Um espetáculo? Filho, isto não é um espetáculo. Isto é justiça. Certo. Certo. O que você quer que a gente faça? Pela primeira vez em 8 meses, meu filho estava falando comigo com respeito, não por amor, mas por medo. Mas pelo menos era respeito. Quero que vocês dois venham à minha casa hoje à noite, às 19 horas em ponto. Para quê? Para negociar as condições de pagamento do meu dinheiro. Naquela noite, preparei tudo como se fosse uma reunião de negócios. Arrumei a mesa de jantar com documentos organizados, uma calculadora e um gravador de voz que eu havia comprado naquela tarde. Para que tudo fique claro, expliquei quando eles chegaram. Esta conversa será gravada. Paula estava com uma aparência terrível. Ela havia chorado o dia todo e era óbvio que não tinha dormido. Liam parecia nervoso, mas tentava manter a compostura. Mãe, acho que você está exagerando em tudo isso. Exagerando? Liam? Você acha que é exagero uma mulher de 69 anos querer suas economias de volta? Você acha que é exagero querer respeito depois de pagar $95.000? Mãe, nós te respeitamos. Você me respeita. Estava fechando a porta na minha cara. Respeito estava me banindo da casa que eu paguei. Respeito. Paula finalmente falou, com a voz trêmula. Josefine, eu peço desculpas pelo que disse. Eu estava nervosa naquela noite. Disse coisas que não devia. Coisas como exatamente o que significa você não ter vida social e o que mais os idosos acumulam dinheiro para se sentirem importantes e o que mais Paula. Liam olhou para ela horrorizado. O que mais você disse? Paula desabou completamente. Eu disse que você não tinha mais nada em que gastar seu dinheiro, a não ser uma faca própria. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Liam, finalmente eu disse, você sabia que sua esposa disse isso? Não, mãe. Juro que não sabia. E o que você teria feito se soubesse? Eu teria dito a ela para se desculpar com você imediatamente. E um pedido de desculpas teria sido suficiente para apagar aquela humilhação? Liam permaneceu em silêncio porque sabia a resposta. Certo, continuei. Agora, vamos aos detalhes práticos. Coloquei uma folha de papel que havia preparado sobre a mesa. Opção número 1. Você me paga $110.000 em 30 dias. Tudo ou nada. Mãe, isso é impossível. Nós não temos esse dinheiro. Na segunda opção, você me paga em parcelas mensais de $3.000 durante 4 anos. Com os juros, o total seria de $144.000. Paula gemeu como se tivesse sido esfaqueada. Opção número 3. Vocês transferem a propriedade da casa para o meu nome e vocês dois ficam lá me pagando um aluguel mensal de $1.500. Alugue uma casa nossa. Na minha casa, Paula. Nunca foi sua casa. Eu paguei por ela. Mas Liam é seu filho. Como você pôde fazer isso com seu próprio filho? Como meu próprio filho pôde permitir que sua esposa me humilhasse dessa maneira? Liam se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Não existe uma quarta opção. Sim, existe uma quarta opção. Os olhos deles brilharam de esperança. Eu exerço meus direitos legais. Processo por fraude familiar. Executo a hipoteca da casa. Vendo-a, recupero meu dinheiro. E vocês dois acabam na rua. A esperança desapareceu de seus rostos. Mãe, isso seria destruir sua própria família. Liam, você destruiu esta família. No dia em que você decidiu que meu dinheiro era mais importante do que a minha presença. Quanto tempo temos para decidir? 48 horas.
E se não pudermos arcar com nenhuma das opções, então você conhecerá Josefina que você não queria conhecer. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei-me na minha sala de estar sentindo-me mais forte do que nunca. Pela primeira vez em 8 meses, eu estava no controle. Mas no dia seguinte, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era minha irmã Sarah, que estava em outro estado. Josefine, você está bem? Liam me ligou chorando. Ele disse que você enlouqueceu. Que loucura, Sarah. Pela primeira vez na vida, estou completamente sã. O que está acontecendo, irmã? Contei tudo a ela. Cada detalhe, cada humilhação, cada centavo desperdiçado. Sabe de uma coisa, Josefine? O quê? Estou tão orgulhosa de você por finalmente ter encontrado a sua força. Sério, irmã? Durante anos, eu vi você sacrificar tudo por aquele garoto. Já está na hora dele aprender o seu valor. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Eu acho que você está fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Aquela conversa me deu a força que eu precisava para o que estava por vir, porque Paula e Lia não sabiam que eu tinha mais uma carta na manga. No segundo dia do prazo, eu os entreguei. Meu telefone não parava de tocar. Primeiro Liam, depois Paula, depois Liam de novo. Mas eu não atendi a uma única ligação. Eu queria que eles sentissem o desespero que eu senti durante meses. Às 18 horas, quando finalmente decidi atender, a voz de Liam estava embargada. Mãe, por favor. Precisamos de mais tempo. O tempo acabou, Liam. Mas mãe, nós procuramos empréstimos, conversamos com bancos. Ninguém quer nos emprestar essa quantia. E por que você acha que é assim, filho? Porque não temos nenhuma garantia. Exatamente. Porque vocês dois não têm nada que seja seu. Tudo que vocês têm veio das minhas economias. Ouvi a Paula chorando ao fundo. Diga à sua esposa para parar de chorar. Lágrimas não pagam dívidas. Mãe, por favor. Faremos qualquer coisa. O que você quiser. Qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Perfeito. Então, hoje à noite você virá à minha casa para assinar o contrato de transferência de propriedade. Que contrato? O contrato em que você transfere a casa para o meu nome e concorda em me pagar um aluguel mensal. Mas mãe, mas o que, Liam? Você não disse que faria qualquer coisa? Naquela noite, eles chegaram com um advogado, um rapaz que Paula tinha encontrado, provavelmente pensando que ele poderia me intimidar. Senhora Josefine, disse-lhe com um ar de superioridade. Entendo que há um mal-entendido familiar aqui. Não há nenhum mal-entendido, rapaz. Foram debitados $95.000 da minha conta e eu os quero de volta. Mas senhora, quando a senhora ajuda um membro da família, isso é legalmente considerado uma doação. Eu ri alto. Uma risada que deixou todos desconfortáveis. Um presente? Quem disse que era um presente? Bem, isso é normal entre pais e filhos. Meu jovem, deixe-me explicar uma coisa para você. Trabalhei 40 anos como enfermeira. Conheço a lei melhor do que você imagina. Tirei uma pasta grossa da minha bolsa que eu havia preparado. Aqui está o contrato de empréstimo familiar que meu filho assinou há 8 meses. O advogado empalideceu. Liam e Paula se entreolharam horrorizados. Que contrato? Perguntou Paula. Aquele que seu marido assinou quando recebeu o primeiro pagamento de $15.000. Liam, você assinou um contrato. Eu pensei que fosse apenas uma formalidade. Você não me disse que tinha assinado um contrato, Paula. Você pensou? Você pensou o quê? Seu idiota. Vê-los brigando me deu uma satisfação imensa. Silêncio, eu disse com autoridade. O advogado está analisando os documentos. O garoto leu e releu o contrato, com um rosto sombrio. Senhora, este documento é perfeitamente legal. Seu filho se comprometeu a pagar todo o dinheiro emprestado em um prazo máximo de 2 anos, e já se passaram 8 meses, certo? Sim, senhora. Quanto eles já pagaram do empréstimo? De acordo com estes documentos, $0. Correto. Eles estão inadimplentes desde o primeiro mês.
Paula saltou como um animal selvagem. Isto é uma armadilha. Você enganou Liam. Eu enganei meu filho. Paula, seu marido tem 40 anos. Ele não sabe ler? Mas você é a mãe dele. Mães não devem cobrar dos filhos. Você tem razão. Mães não cobram dos filhos. Mas eu não sou mais apenas uma mãe. Sou uma credora. O advogado encerrou o processo com um pedido de demissão. Senhora Josefine, legalmente a senhora detém todos os direitos. Pode prosseguir com a execução da hipoteca imediatamente. Obrigada, rapaz, mas sou uma mulher generosa. Vou dar-lhes uma última chance. Tirei outro documento da minha bolsa. Este é o contrato de transferência de propriedade. Você me dá a casa, eu cancelo a dívida e você pode continuar morando lá, pagando $1.500 por mês de aluguel. $1.500, gritou Paula. Isso é mais do que pagávamos na hipoteca. Paula, querida, você não paga a hipoteca. Eu paguei a hipoteca integralmente. $1.500 é muito barato para uma casa de $95.000. Liam pegou o contrato com as mãos trêmulas. E se não aceitarmos, amanhã de manhã entrarei com o processo de execução hipotecária. Em 15 dias, você terá que desocupar a casa. Desocupar? Para onde iremos? Esse não é o meu problema, Paula. Você deveria ter pensado nisso antes de me humilhar. O advogado interveio pela última vez. Pessoal, recomendo que aceitem a proposta. Na minha opinião, em um processo judicial, vocês perderão tudo e ainda terão que arcar com os honorários advocatícios. Paula começou a chorar histericamente de novo. Liam, faça alguma coisa. Não podemos perder nossa casa. Não é a nossa casa. Liam respondeu com voz monótona. Nunca foi a nossa casa. O que você decide, filho? Liam olhou para mim com olhos que eu já não reconhecia. Ele não era mais o menino que eu havia criado. Era um homem derrotado que finalmente compreendeu as consequências de seus atos. Ou assinamos ou perdemos tudo. Exatamente. E depois que assinarmos, o que acontece com o nosso relacionamento? Essa pergunta me atingiu mais forte do que eu esperava. Por um instante, senti uma pontada de dor no peito. Liam, nosso relacionamento mudou no dia em que você decidiu que meu dinheiro era mais importante do que a minha presença. Existe alguma maneira de corrigir isso? Sim, existe uma maneira. Seus olhos brilharam de esperança. O que é isso? Que você admita que tratou sua mãe mal, que reconheça que me usou e que prometa que isso nunca mais acontecerá? Eu aceito tudo isso, mãe. E Paula, todos nos viramos para olhar para Paula, que ainda chorava em sua cadeira. Paula, você admite que me tratou mal? Sim, ela sussurrou entre lágrimas. Você admite que me humilhou na frente de estranhos? Sim. E você promete se desculpar comigo da maneira correta? Paula se levantou e caminhou em minha direção. Ela se ajoelhou diante da minha cadeira como uma criança castigada. Josefine, peço seu perdão de todo o coração. Eu me comportei de maneira horrível com você. Você não merecia o jeito como eu a tratei. Ver aquela mulher orgulhosa ajoelhada à minha frente me deu uma sensação de poder que eu nunca havia experimentado. E você promete me tratar com respeito daqui para frente? Prometo. Perfeito, eu disse. Levante-se. Então você pode assinar o contrato. Mas eu tinha uma última surpresa preparada para eles depois que assinassem o contrato de transferência. Com as lágrimas de Paula ainda molhadas nas bochechas, sentei-me na minha poltrona favorita, observando-os reunir os documentos que acabavam de me tornar o proprietário legal da casa que sempre fora minha. Já está pronto? Perguntou Liam com voz derrotada. Quase, respondi com um sorriso misterioso. Há mais uma coisa. Os três me olharam com desconfiança. O jovem advogado olhou nervosamente para o relógio, claramente querendo ir embora. O que mais tem para dizer, mãe? Você precisa saber toda a verdade. Tirei um envelope da minha bolsa que eu havia mantido escondido esse tempo todo. Um envelope que mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre essa situação. Veja bem,
Durante essas últimas semanas, aprendi muitas coisas sobre vocês dois. Coisas que me surpreenderam bastante. Paula ficou tensa na cadeira. Que tipo de coisas? Por exemplo, que o carro novo que você está dirigindo, Paula, não foi um presente do seu pai, como você disse. Foi um presente. Não, querida. Foi um empréstimo e descobrimos que você não pagou nenhuma parcela mensal. Ela perdeu a cor do rosto. Como você sabe disso? Porque seu pai, o Sr. Davis, me ligou há 3 dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sim, Paula. Seu pai me procurou porque estava preocupado com você. Aparentemente, você tem mentido para ele há meses. Isso não é verdade. Você disse a ele que Liam tinha um ótimo emprego, que você conseguiria pagar as prestações do carro sem problemas, mas descobriu que está com 4 meses de atraso. Liam se virou para a esposa, incrédulo. Paula, do que minha mãe está falando? O Sr. Davis está tão preocupado, continuei, que está considerando devolver o carro na próxima semana. Paula, isso é verdade? Liam, eu pensei que poderíamos resolver isso. Com que dinheiro? Com mais dinheiro da minha mãe. Não, eu tinha um plano. Qual o plano? A Paula desabou completamente. Eu pensei que poderíamos pedir outro pequeno empréstimo à sua mãe para quitar o carro. A gargalhada que escapou da minha garganta foi tão alta que até o advogado se assustou. Mais um empréstimo depois de tudo o que aconteceu. Era só para o carro. Paula, você acha que eu sou idiota? Não, senhora. Porque parece que a senhora pensa que eu sou apenas uma máquina de fazer dinheiro para a senhora. Retirei outro documento do envelope. Sabe o que mais descobri? Ninguém respondeu. Que vocês dois estavam investigando quanto dinheiro eu tenho no banco. Liam empalideceu. Mãe, esse não é o Liam. Vitor, do banco, me disse que você veio aqui perguntar sobre minhas contas há 2 semanas. Eu só queria saber se você tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Ou você queria saber o quanto mais você poderia tirar de mim? Não, mãe. Não era assim. Então, por que você perguntou especificamente sobre meus investimentos e minha conta de aposentadoria? O silêncio voltou a preencher a sala. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Os dois olharam para mim, sem ousar responder. É que eu teria te dado tudo de livre e espontânea vontade. Se você tivesse me tratado com amor e respeito, eu teria sido a mãe mais generosa do mundo. Mãe, você ainda pode ser. Não, Liam, não mais. Levantei-me e fui até a janela, virando-lhes as costas. Sabe qual era o meu sonho quando comecei a pagar aquela casa? Não, sussurrou Paula. Meu sonho era ter uma família grande, passar os natais juntos, cuidar dos seus filhos quando nascessem, ser a avó que prepara refeições caseiras todos os domingos. Minha voz falhou. Só um pouco, mas continuei. Sonhei com meus netos correndo naquele quintal que eu paguei. Sonhei em ensiná-los a cozinhar naquela cozinha que eu financiei. Você ainda pode ter tudo isso, disse Liam, aproximando-se. Não, não posso mais. Eu me virei para encará-los porque você matou aquela Josefina, a Josefina ingênua que acreditava que o amor familiar era incondicional. Podemos recomeçar. Liam, você acha que algum dia conseguirei esquecer as palavras da sua esposa? Você acha que eu vou conseguir esquecer que você me fechou a porta da casa que eu paguei? Com o tempo, talvez. Não há tempo suficiente no mundo para pagar essa humilhação. Retirei a última folha do envelope, mas quero que saiba que isso não é vingança. Isso é justiça. O que é isso? Perguntou o advogado. É uma doação que fiz ontem para a Associação Municipal de Mulheres Idosas. Uma doação? $50.000 para ajudar mulheres da minha idade que foram maltratadas por suas próprias famílias. Paula gemeu como se tivesse sido atingida. $50.000. Sim, metade do que você me deve, mas que você nunca conseguirá me pagar. Mãe, esse dinheiro vai fazer muita diferença. Vai ajudar mulheres que, como eu, foram traídas pelas pessoas que mais amavam. E quanto a nós? Vocês vão aprender a conviver com as consequências de suas decisões.
Caminhei até a porta da frente, indicando que era hora de eles irem embora. O contrato está assinado. A casa é minha. Você pode ficar e pagar aluguel ou encontrar outro lugar para morar. E quanto ao nosso relacionamento familiar? Que tipo de relação, Liam? Uma verdadeira relação familiar se constrói sobre amor, respeito e consideração mútua. O que tínhamos era uma relação de conveniência financeira. Mas eu sou seu filho. Sim, você é meu filho. E é por isso que o que você fez dói mais do que qualquer outra coisa. Você algum dia vai me perdoar? A pergunta partiu meu coração, mas eu já havia tomado minha decisão. Liam, o perdão não se pede, se conquista. Como posso conquistá-lo? Ao provar para mim ao longo de anos, e não meses, que você realmente mudou a forma como me vê. E enquanto isso, você pagará $1.500 por mês de aluguel para morar na minha casa. Acompanhei-os até a porta antes que partissem. Paula se virou uma última vez. Josefine, você acha que algum dia poderemos ser uma família de verdade? Olhei-a diretamente nos olhos, sem ódio, mas também sem amor. Paula, você teve a chance de ter a melhor sogra do mundo. Você escolheu ter um senhorio. E eu fechei a porta. 6 meses depois daquela noite, a noite que mudou minha vida para sempre, estou sentada no terraço da minha nova casa de praia, observando o nascer do sol sobre o oceano enquanto escrevo estas linhas no meu diário. Sim, minha nova casa. Porque, ao que parece, uma mulher de 69 anos pode recomeçar quando encontra a coragem para isso. Depois de fechar aquela porta, depois de ver Liam e Paula partirem com os rostos de duas pessoas que acabavam de perder uma guerra, fiquei sozinho na minha sala de estar, sentindo algo que não experimentava há décadas. Paz. Pela primeira vez em 8 meses, dormi a noite inteira. Eu não acordei pensando em transferências bancárias, humilhações ou palavras cruéis. Acordei me sentindo como se tivesse renascido. Os primeiros dias foram estranhos. Meu telefone não tocava constantemente, pedindo dinheiro. Eu não precisava mais conferir minha conta bancária todas as manhãs para ver quanto havia transferido. Eu não precisava mais suportar conversas em que me faziam sentir invisível. Mas a parte mais bonita foi descobrir quem Josefine era quando não estava sendo a mãe incondicional de um filho ingrato. Descobri que sou uma mulher inteligente e forte, com muita vida pela frente. Na primeira semana após o contrato, Sara veio me visitar, vinda de outro estado. Minha irmã, que durante anos me viu sacrificar-me sem receber nada em troca, chegou com uma proposta que mudaria minha vida. Josefine, você se lembra daquela casa que herdamos da mamãe na Flórida? Claro, aquela que está abandonada há anos. O que você acha? Se reformarmos juntas e morarmos lá, você e eu, duas irmãs solteiras, aproveitando nossos anos dourados. A ideia me empolgou tanto que comecei a chorar. Mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Sinceramente, Sara. Irmã, durante anos eu vi você viver para o seu filho. Chegou a hora de você viver para si mesma. 2 semanas depois, vendi minha casa na cidade. A mesma casa onde criei Liam, onde chorei por causa do pai dele, onde economizei cada centavo para lhe dar um futuro melhor. Com o dinheiro da venda, mais os pagamentos do aluguel que Liam e Paula depositavam religiosamente todos os meses, eu tinha o suficiente para reformar a casa de praia e viver confortavelmente pelo resto da minha vida. A casa na Flórida se tornou meu refúgio. Sara e eu trabalhamos juntas, plantando um jardim, pintando paredes, decorando cada canto com amor. Mas desta vez era amor próprio. De manhã, caminhamos na praia, recolhemos conchas, comemos fruta fresca no terraço. À tarde, leio meus romances favoritos. Enquanto isso, Sara pinta aquarelas do pôr do sol. Aos fins de semana, nossa casa se enche de novas amigas, mulheres da nossa idade que, como nós, decidiram que a vida não termina aos 60. Letícia, uma viúva de 72 anos que parou de falar com os filhos depois que eles a trataram como uma empregada doméstica gratuita. Daniele, de 65 anos, divorciou-se após 40 anos de casamento porque o marido a desvalorizava. Todos nós temos histórias semelhantes. Todos nós já fomos pessoas que se doam incondicionalmente, que se sacrificam, que colocam todos os outros em primeiro lugar. Mas também encontramos forças para dizer basta.
Aos domingos, organizamos encontros onde convidamos outras mulheres da região para compartilhar suas experiências. Ajudamos dezenas de mulheres a encontrar sua autoestima, estabelecer limites e exigir respeito. Minha história se tornou famosa na cidade. A senhora que retomou a casa do filho. É assim que me conhecem. Mas não com desprezo, e sim com admiração, porque acontece que existem muitas mães que passaram pela mesma situação, mas que não tiveram coragem de agir. Há 3 meses, uma mulher de 58 anos veio à nossa reunião de domingo chorando. Seu filho e nora a convenceram a vender sua casa para ajudá-los nos negócios. E agora a mantinham morando num quartinho minúsculo enquanto eles desfrutavam de uma vida de luxo. O que posso fazer? Ela me perguntou. Não me resta nada. Você tem a coisa mais importante, respondi. Você tem a experiência de aprender uma lição muito cara. Contei a ela toda a minha história. Como recuperei meu dinheiro, minha dignidade, meu poder, como transformei minha dor em força. 2 semanas depois, aquela mulher contratou um advogado e processou o filho por fraude familiar. 1 mês depois, ela recuperou sua casa. Agora, ela é uma de nossas melhores amigas, e sua história inspira outras mulheres que chegam todos os domingos em busca de ajuda. Há 1 mês, recebi uma ligação inesperada. Era o Liam. Mãe, como vai? Estou muito bem, filho. E você? Estamos bem. Pagando o aluguel todo mês, como combinado. Que bom ouvir isso. Mãe, eu queria te perguntar se a gente podia te visitar algum dia. A Paula quer se desculpar pessoalmente. A pergunta me fez sorrir, não com malícia, mas com uma profunda sensação de paz. Liam, você pode me visitar quando quiser, mas me visitará na minha casa, sob as minhas regras e com o meu respeito. Sim, mãe, nós entendemos. Você realmente entende, filho? Sim, eu entendo que fomos injustos com você. Entendo que te magoamos. E entendo que você tem todo o direito de viver sua vida como quiser. Fico muito feliz em ouvir isso. Há esperança para nós, mãe? Sempre há esperança, Liam. Mas a esperança se constrói com ações, não com palavras. O que você precisa que façamos? Preciso que você entenda que sou uma pessoa completa, não apenas sua mãe. Que tenho minha própria vida, meus próprios interesses, minha própria dignidade. Nós entendemos. E eu preciso que você nunca mais me trate como uma máquina de fazer dinheiro. Isso nunca mais vai acontecer. Talvez com o tempo possamos construir um novo relacionamento. Um relacionamento onde sou respeitado, valorizado e amado por quem eu sou, não pelo que posso oferecer. Aquela conversa terminou com lágrimas de ambos os lados, mas eram lágrimas de cura, não de dor. Hoje, enquanto escrevo estas linhas, observando o sol nascer sobre o mar, sinto orgulho da mulher que me tornei. Aprendi que nunca é tarde demais para recuperar a dignidade, que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E que, às vezes, para salvar um relacionamento, primeiro é preciso estar disposto a perdê-lo. Meu nome é Josefine. Tenho 70 anos e finalmente aprendi que meu valor não é medido pelo que posso dar, mas pelo que mereço receber. E eu mereço respeito, amor e consideração. Assim como todas as mulheres da minha idade que se dedicaram tanto e por tanto tempo a pessoas que as desvalorizaram. Se a minha história puder inspirar apenas uma mulher a encontrar a sua força, então cada lágrima, cada humilhação, cada noite em claro terá valido a pena. Porque, no fim das contas, a melhor vingança não é ferir quem te feriu. A melhor vingança é viver tão bem, tão plenamente, tão dignamente, que você sinta vontade de agradecer a essa pessoa por te dar a chance de descobrir o quão forte você realmente é.